Ensinamentos da Rainha Kunti. Capítulo 7. Ocasiões perigosas. Visama Agni Purushada Darshanad. Azat Sabayavana Vasa Krishrata. Mhrid Mhrid Nekama Aratastrato. Drauni Astratashkasmari Biratsita. Meu querido Krishna, tu nos protegeste de um bolo envenenado, de um grande incêndio, de canibais, da assembleia corrupta, dos sofrimentos durante nosso exílio na floresta e da batalha onde lutaram grandes generais. E, agora, nos salvaste da arma de Ashvatthama. Srimad Bhagavatam 1:8-24. Aqui se apresenta uma lista de ocasiões perigosas. Devaki foi, certa vez, posta em dificuldades pelo seu invejoso irmão. No mais, ela estava bem. Kunti Devi e seus filhos, entretanto, foram postos em dificuldades uma após outra, durante anos e anos a fio. Eles e seu grupo foram postos em condições aflitivas por causa do reino, e todo e cada um dos filhos de Kunti foram salvos pelo Senhor. Certa vez, Duryodhana envenenou um bolo que foi oferecido a Bhima. Noutra ocasião, puseram-nos em uma casa feita de goma laca, para ser depois incendiada, e, outra vez, Draupadi foi arrastada e insultada, e tentaram despila na assembleia corrupta dos Kurus. O Senhor salvou Draupadi, suprindo-lhe inesgotável extensão de roupa, e aqueles do grupo de Duryodhana não conseguiram vê-la nua. De forma similar, quando eles estavam exilados na floresta, Bhima teve de lutar com o demônio caníbal Hidimbarrakshasa, e o Senhor o salvou. Mas os problemas não acabaram aí. Depois de todas essas tribulações, houve a grande batalha de Kurukshetra, e Arjuna teve de defrontar-se com grandes generais como Drona, Bhishma e Karna, todos eles poderosos lutadores. E, por último, mesmo depois de tudo que se passara, sucedeu-se o lançamento da Brahmastra pelo filho de Dronacharya, destinada a matar a criança dentro do ventre de Uttara, e assim o Senhor salvou o único descendente dos Kurus ainda vivo, Maharaja Parikshit. Aqui, Kunti se recorda de todos os perigos pelos quais passou antes que os Pandavas recuperassem o reino. Na Bhagavad Gita, o Senhor Krishna diz, Kaunteya Pratijani Nami Bhakta Pranashyati. Meu querido Arjuna, declare audaciosamente que meu devoto nunca perece. Os Pandavas, filhos de Pandu, eram grandes devotos do Senhor Krishna, mas, devido ao fato de que as pessoas, neste mundo material, estão sempre desejosas de muitas coisas materiais, eles foram colocados em muitos perigos. Seu tio materialista, Dhritarashtra, estava sempre planejando um meio de matá-los e usurpar o reino, para seus próprios filhos. Desde o começo, esse foi seu plano. Certa vez, Dhritarashtra construiu uma casa de laca que, de tão inflamável, bastaria um fósforo aceso tocá-la para que se incendiasse imediatamente. Então, ele disse aos seus sobrinhos e à sua nora Kunti: eu construí uma ótima casa, e vocês podem morar lá por algum tempo. Porém, Vidura, irmão de Dhritarashtra, contou-lhes o plano. Ele quer matá-los incendiando a casa de laca. Quando o filho de Dhritarashtra, Duryodhana, percebeu que Vidura havia contado o plano aos Pandavas, ficou muito irado. Essa é a natureza da política. Assim, muito embora os Pandavas soubessem que o plano de seu tio era mandá-los para aquela casa e incendiá-la, foram para lá. Afinal, Dhritarashtra era o guardião dos Pandavas, que não queriam desobedecer a ordem de seu superior. Eles, no entanto, cavaram um túnel por baixo da casa, por onde escaparam durante o incêndio. Em outra ocasião, os Pandavas estavam em casa, e Dhritarashtra deu-lhes bolos com veneno, mas eles não foram envenenados. Depois, por Shada Darshanat, eles encontraram um demônio canibal chamado Hidimbarrakshasa, mas Bhima lutou contra ele e o matou. Noutra feita, os Pandavas foram enganados num jogo de xadrez, na Assembleia Real dos Kurus. Dhritarashtra, Bhishmadeva, Dronacharya e outras pessoas idosas estavam presentes, e, de uma forma ou outra, a esposa dos Pandavas, Draupadi, foi colocada como aposta.
Se vocês perderem, os Kurus disseram aos Pandavas, Draupadi não será mais sua esposa. Então, quando os Pandavas perderam o jogo, Karna e Dushasana imediatamente a capturaram. Agora, você não pertence mais a seus esposos, eles disseram. Agora, você nos pertence, e podemos fazer com você o que quisermos. Anteriormente, Karna tinha sido insultado durante os Vayamvara de Draupadi. Naqueles dias, uma princesa altamente qualificada selecionava seu esposo, numa cerimônia chamada Vayamvara. Nos dias atuais, é claro, qualquer moça pode escolher o esposo que desejar, embora, para uma moça comum, isso não seja muito bom. Contudo, mesmo naquela época, uma moça incomum, especialmente qualificada, que sabia como escolher um esposo, recebia uma oportunidade para isso. No entanto, havia condições muito estritas para esse procedimento. O pai de Draupadi, por exemplo, colocou um peixe no teto, e estipulou que, para casar-se com sua filha, um príncipe teria de acertar uma flecha no olho do peixe, sem olhar diretamente para ele, mas, sim, olhando para seu reflexo num pote d'água que se encontrava no chão. Quando ele apresentou essas condições, muitos príncipes vieram tentar, já que aceitar um desafio é um princípio para o Kshatriya, um líder heróico. Karna estava presente na assembleia dos Vayamvara de Draupadi. A vontade de Draupadi era aceitar Arjuna como seu esposo, mas Karna estava lá, e ela sabia que, se tentasse, Arjuna não conseguiria derrotá-lo. Naquela época, não se sabia que Karna era Kshatriya. Ele era filho de Kunti, antes de seu casamento, mas isso era um segredo. Karna tinha sido criado por um carpinteiro e, por isso, era conhecido como Shudra, um membro da classe mais baixa da sociedade. Draupadi se aproveitou disso e disse: nesta assembleia, somente Kshatriyas podem competir. Eu não quero que nenhum carpinteiro venha e participe da competição. Assim, Karna foi excluído. Karna tomou isso como um grande insulto, portanto, quando Draupadi foi perdida no jogo, ele foi o primeiro a se aproximar. Ele era um grande amigo de Duryodhana e disse: agora nós queremos ver a beleza nua de Draupadi. Estavam presentes, na ocasião, pessoas idosas como Dhritarashtra, Bhishma e Dronacharya, mas ninguém protestou. Eles não disseram: o que é isto? Vocês vão desnudar uma mulher respeitável nesta assembleia. Por causa de seu silêncio, a situação foi descrita como Azat Sabaya, reunião de pessoas sem cultura. Somente uma pessoa sem cultura deseja ver uma mulher nua, embora, atualmente, isso se tenha tornado moda. De acordo com a cultura védica, não é de se esperar que mulher alguma se dispa na frente de outras pessoas, exceto seu marido. Portanto, porque esses homens desejaram ver Draupadi nua na grande assembleia, eles eram todos sujeitos sem caráter. A palavra Sat significa gentil, e Azat significa rude. Por isso, Kunti Devi orou ao Senhor Krishna: você salvou Draupadi da assembleia de homens rudes. Enquanto os Kurus tentavam tirar o sari de Draupadi para vê-la nua, Krishna supria mais e mais pano para o sari, e eles não conseguiam realizar seu intento. Finalmente, quando já havia montes de tecido pelo chão, eles ficaram cansados e, compreendendo que ela nunca ficaria nua, pensaram: é impossível. No começo, Draupadi tentou segurar o sari. Porém, o que ela poderia fazer? Além do mais, ela era mulher, e eram os poderosos Kurus que estavam tentando desnudá-la. Então, ela chorou e orou a Krishna: salve minha honra, embora também tentasse se salvar segurando o sari. Em um momento, porém, ela pensou: é impossível salvar minha honra desta forma. Então, ela desistiu, levantou os braços e orou: Krishna, se quiser, você pode me salvar. Assim, o Senhor atendeu às suas preces. Vemos, portanto, que não é muito bom tentar se salvar. Ao contrário, a pessoa deve simplesmente depender de Krishna. Krishna, se o Senhor me salvar, ótimo. Se não, mate-me. O Senhor pode fazer como desejar. Como Bhaktivinoda Thakura diz:
Manasa, Deya, Jaya e o Kishumora, Arpiluntuiapadi, Nanda Kishora. Meu querido Senhor, tudo o que possuo eu entrego ao Senhor. E o que possuo? Eu tenho este corpo e esta mente, tenho uma pequena casa, minha esposa e filhos, mas tudo o que possuo eu entrego ao Senhor. Isso é rendição completa. Um devoto de Krishna se rende a Krishna sem reservas e, por isso, é denominado a Kinyankana. A palavra Kinyankana se refere àquilo que é reservado para uso próprio, e a Kinyankana refere-se a quem não possui nada para si próprio. Embora todos devessem se render desse modo, não se deve, neste mundo material, tentar imitar artificialmente aqueles que são totalmente rendidos. De acordo com o exemplo deixado por Rupa Goswami, tudo que se tenha deve ser dividido da seguinte maneira: 50% para Krishna, 25% para os parentes, que sempre esperam alguma coisa, e 25% para as necessidades pessoais. Antes de se retirar, Rupa Goswami repartiu seu dinheiro desse modo. Mas depois, quando seu irmão Sanatana Goswami, outro grande devoto, foi preso, Rupa Goswami gastou tudo para libertá-lo. Isso é entrega total. Da mesma forma, Draupadi rendeu-se totalmente a Krishna, sem esperar se salvar, e assim recebeu uma quantidade ilimitada de tecido, e os Kurus não conseguiram vê-la desnudada. Mais tarde, em outra rodada, a aposta foi que, se os Pandavas perdessem, teriam de passar 12 anos na floresta. Depois, teriam de viver escondidos por 1 ano e, se fossem reconhecidos, teriam de ficar mais 12 anos em exílio. Eles também perderam essa aposta e, por 12 anos, viveram na floresta, além de, durante o ano seguinte, terem vivido escondidos. Foi durante o tempo em que estavam escondidos que Arjuna conquistou Tara. Esses incidentes estão registrados no livro conhecido como Mahabharata. A palavra Maha significa grande ou maior, e Bharata se refere à Índia. Assim, o Mahabharata é a história da Índia. Às vezes, esses registros são considerados mitologia, mas isso é bobagem. O Mahabharata e os Puranas contam a verdadeira história da Índia, embora os acontecimentos não estejam em ordem cronológica. Se a história desse período tão vasto estivesse em ordem cronológica, quantas páginas seriam necessárias? Portanto, só os eventos mais importantes foram selecionados e registrados no Mahabharata. Conte ora a Krishna descrevendo como ele salvou os Pandavas na batalha de Kurukshetra. Mridimridineka Maharatastrata. Na batalha de Kurukshetra, estavam presentes os maiores lutadores, denominados Maharatas. Da mesma forma que hoje em dia se oferecem aos militares títulos como tenente, capitão, comandante ou general, antigamente havia títulos como Ekarata, Atirata e Maharata. A palavra rata significa quadriga. Assim, quem fosse qualificado para lutar contra uma quadriga era chamado de Ekarata e, se tivesse habilidade para lutar contra milhares de quadrigas, era chamado de Maharata. Todos os comandantes na batalha de Kurukshetra eram Maharatas. Muitos deles são mencionados na Bhagavad Gita. Bhishma, Karna e Dronacharya eram especialmente qualificados. Eles eram tão poderosos que, embora Arjuna fosse um Maharata, Arjuna não era nada perto deles. Porém, pela graça de Krishna, ele foi capaz de matar Bhishma, Karna, Dronacharya e outros e sair vitorioso. Enquanto falava com Shukadeva Goswami, Maharaja Parikshit também mencionou esse fato. A batalha de Kurukshetra, ele disse, era exatamente como um oceano, e os lutadores como ferocíssimos animais aquáticos. Entretanto, pela graça de Krishna, meu avô Arjuna atravessou esse oceano com grande facilidade. Isso é muito significativo. Podemos ter muitos inimigos que sejam lutadores poderosos, mas, se nos mantivermos sob a proteção de Krishna, ninguém nos poderá fazer mal. Hare Krishna Mari Krishna Hare. Ninguém pode matar aquele que é protegido por Krishna, mas, se Krishna deseja matar alguém, não há ninguém que possa salvá-lo.
Suponhamos, por exemplo, que um homem muito rico esteja sofrendo de algum tipo de doença. Ele pode estar sob os cuidados dos melhores médicos, melhores remédios, melhor hospital, mas, ainda assim, morrer. Isso quer dizer que Krishna desejou. Esse homem deve morrer. Portanto, os assim chamados métodos preventivos devem ser considerados inúteis se Krishna não desejar que permaneçamos vivos. O demônio Ravana era muito poderoso, mas, quando Krishna, na forma do Senhor Ramacandra, desejou matá-lo, ninguém pôde protegê-lo. Ravana era um grande devoto do Senhor Shiva e estava orando ao Senhor Shiva: por favor, venha e me salve deste perigo, mas o Senhor Shiva não foi. Então, a esposa do Senhor Shiva, Parvati, perguntou: o que está havendo? Ele é totalmente devotado a você, já lhe serviu tanto e agora está em perigo, pedindo sua ajuda, e você não faz nada. Você não vai ajudá-lo. E o Senhor Shiva respondeu: minha querida Parvati, o que eu poderia fazer? Eu não posso protegê-lo. É impossível. Por que eu deveria ir? Portanto, se Deus deseja matar alguém, ninguém pode salvá-lo, e, se Deus quer proteger alguém, não há quem possa matá-lo. Hare Krishna Mari Krishna Hare. Desse modo, Kunti está se recordando de como Krishna salvou tanto sua pessoa como seus filhos repetidamente. Isso é Smaranam, pensar em Krishna. Krishna, você é tão bondoso conosco. Você nos tem salvado de muitos perigos formidáveis. Sem você, não há esperança. O perigo final foi a Drauni Astra, a arma de Ashvatthama, o filho de Drona. Ashvatthama realizou o ato mais abominável, matando os 5 filhos dos Pandavas. Na verdade, na batalha de Kurukshetra, os dois lados pertenciam à mesma família, e praticamente todos morreram, mas os 5 filhos dos Pandavas sobreviveram. Então, Ashvatthama pensou: se eu matar os 5 filhos dos Pandavas e entregar suas cabeças a Duryodhana, ele ficará muito satisfeito. Assim, enquanto os 5 rapazes dormiam, ele cortou suas cabeças e as entregou a Duryodhana. Naquele momento, Duryodhana estava inválido. Sua espinha havia sido quebrada e ele não podia se mover. Ashvatthama disse: eu trouxe as cabeças dos 5 Pandavas, meu querido Duryodhana. No começo, Duryodhana ficou muito feliz, mas ele sabia como testar as cabeças para ver se pertenciam de fato aos Pandavas. Quando as pressionou, elas se desfizeram, e Duryodhana disse: oh! Essas cabeças não são dos Pandavas. Devem ser as cabeças de seus filhos. Quando Ashvatthama admitiu que eram, Duryodhana desmaiou e, ao voltar à consciência, disse: você matou todas as nossas esperanças. Eu gostaria que pelo menos estas crianças continuassem vivas, fazendo parte de nossa família, mas agora você as matou. Assim se lamentando, ele morreu. Mais tarde, Arjuna prendeu Ashvatthama e ia matá-lo. Na verdade, Krishna ordenou: mate-o. Ele não é um Brahmana. Ele é menos que o Shudra. Porém, Draupadi disse: eu estou sofrendo pela morte dos meus filhos, e esse homem sem caráter é o filho de nosso Guru Maharaja, Dronacharya, que tanto fez por nós. Se Ashvatthama morrer, a esposa de Dronacharya, nossa Guru Mãe, ficará muito infeliz. Por favor, solte-o e deixe-o ir embora. Assim, Arjuna libertou Ashvatthama, mas Ashvatthama, sentindo-se insultado, vingou-se disparando uma Brahmastra. A Brahmastra é algo parecido como uma arma nuclear. Ela vai até o inimigo, onde quer que esteja, e o mata. Ashvatthama sabia que o último descendente da dinastia Kuru era Parikshit, o filho de Abhimanyu, e que ele estava no ventre de Uttara. Ele pensou: se eu o matar, toda a dinastia estará terminada. Quando a arma foi disparada, a mãe de Maharaja Parikshit, Uttara, sentiu que estava prestes a abortar e, assim, se aproximou de Krishna, dizendo: por favor, salve-me. Krishna, através de seu poder místico, entrou no ventre de Uttara e salvou a criança.
Assim, após a batalha de Kurukshetra, Parikshit Maharaja, que ainda estava no ventre de sua mãe, era o último descendente dos Pandavas. Quando ele nasceu, só seus avós estavam vivos. Parikshit Maharaja era o filho de Abhimanyu, que era filho de Arjuna e Subhadra, irmã de Krishna. Quando Abhimanyu tinha 16 anos, teve de lutar, e 7 grandes comandantes uniram suas forças contra ele, para matá-lo. Subhadra tinha apenas um neto, Parikshit Maharaja. Logo que cresceu, todo o reino dos Pandavas foi transmitido para ele, e todos os Pandavas abandonaram tudo, indo para os Himalaias. Essa história é descrita no Mahabharata. Grandes infortúnios atingiram os Pandavas, mas, em todas as circunstâncias, eles sempre dependeram somente de Krishna. A resposta da rainha Kunti a esses infortúnios encontra-se no próximo verso.